Poucos nomes na história foram tão marcados pelo silêncio e pela distorção quanto o de Maria Madalena. Por séculos, ela foi chamada de prostituta, mas essa imagem nunca esteve nos evangelhos originais. Neles, ela aparece como uma testemunha central. Foi ela quem permaneceu ao lado de Jesus até o fim e foi a primeira a vê-lo após a ressurreição. Maria foi discípula, líder, a primeira a ver o Cristo vivo. Então, por que sua voz foi silenciada? E o que nós perdemos com isso? E se a verdadeira mensagem de Maria Madalena não fosse sobre pecado, mas sobre consciência, não sobre submissão, mas sobre igualdade? Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena é descrita como uma seguidora próxima de Jesus, alguém que testemunhou os eventos mais decisivos de sua jornada. Já nos evangelhos apócrifos e gnósticos, como o Evangelho de Maria, ela aparece como uma discípula que compreendeu ensinamentos profundos, a ponto de ser chamada de apóstola dos apóstolos. Mas, na tradição oficial, essa voz foi totalmente silenciada. Foi no século VI que o Papa Gregório Magno confundiu Madalena com outras mulheres mencionadas nos textos e a rotulou como uma prostituta arrependida. Essa interpretação moldou séculos de preconceito e apagou sua verdadeira função, a de mestra espiritual. O historiador Bart Ehrman lembra que essa confusão não foi acidental, foi uma escolha que mudou a história, transformando uma líder espiritual em um símbolo de pecado. Quando uma mulher que foi mestra e discípula é rebaixada a pecadora arrependida, todo o feminino perde sua força. A psicologia nos mostra que símbolos moldam o nosso inconsciente. Rebaixar Maria foi um golpe direto contra o arquétipo do feminino ativo, sábio e transformador. O resultado? Séculos de exclusão da mulher dos espaços de liderança espiritual. O silêncio de Maria Madalena ecoou no silêncio de milhões de mulheres ao longo da história. Transformar Maria Madalena em um símbolo de pecado teve um impacto devastador, pois reforçou a ideia de inferioridade feminina dentro da tradição religiosa. A psicologia explica que quando um arquétipo coletivo é distorcido, ele molda gerações inteiras. Mulheres passaram a se identificar mais com a culpa do que com a sua potência espiritual. E a neurociência nos lembra: crenças repetidas criam caminhos neurais. Uma cultura que repete que o feminino é impuro reforça suas estruturas de submissão na nossa própria mente. Durante séculos, a voz de Madalena não foi apenas silenciada nos textos, ela foi silenciada dentro das consciências. Outras tradições, no entanto, reconhecem a importância do feminino. No hinduísmo, Shakti é a energia criativa primordial, sem a qual nada existe. No Egito Antigo, Ísis foi mestra e iniciadora, respeitada por sua sabedoria. E até mesmo em textos mais modernos, como o livro de Urântia, Maria Madalena aparece como uma das discípulas mais dedicadas, um símbolo de coragem e fidelidade. O autor Deepak Chopra nos lembra que, sem o equilíbrio entre o masculino e o feminino, a espiritualidade se torna incompleta. Wagner Borges, ao falar sobre experiências fora do corpo, relata que entidades espirituais femininas são tão instrutoras quanto as masculinas. O problema é que, muitas vezes, elas não são ouvidas. E o canalizador Bashar reforça: a energia feminina é a ponte para a intuição, sem a qual não há expansão real da consciência. Do ponto de vista energético, silenciar o feminino foi como silenciar metade da consciência humana. O escritor Jean-Val Elan reforça: negar o feminino é negar a própria fonte da vida. O autor Lian Erelin diz que negar o feminino é negar metade da nossa própria consciência, e que o resgate de figuras como Maria Madalena é, na verdade,
o resgate de nós mesmos. Do ponto de vista energético, o apagamento dela criou um desequilíbrio profundo. Por séculos, vivemos em um excesso de energia masculina, focada em hierarquia, poder e controle, e em uma falta de energia feminina, ligada à intuição, ao cuidado e à sabedoria. A energia de Madalena não representa submissão, mas integração, a união entre razão e intuição, ação e sensibilidade, o masculino e o feminino como expressões de um todo. A lei do Uno nos recorda que não existe superior ou inferior, tudo é um. E o silêncio de Madalena é, na verdade, o silêncio da nossa própria consciência, quando nos esquecemos que somos unidade. Resgatar Maria é resgatar o equilíbrio que foi perdido. Hoje, a consciência que desperta começa a olhar novamente para Maria Madalena, não como pecadora, mas como mestra. Quando reconhecemos sua verdadeira face, libertamos não apenas as mulheres, mas toda a humanidade de um mito que nos dividiu por tanto tempo. A espiritualidade plena só acontece quando o masculino e o feminino caminham juntos. Esse é o chamado da nova consciência: unir o que foi separado, equilibrar o que foi distorcido. É importante lembrar que tanto homens quanto mulheres têm dentro de si as energias masculina e feminina. Quando falo no resgate da energia feminina, estou me referindo a um processo que vale para todos, homens e mulheres. Resgatar Maria Madalena é resgatar a voz que foi silenciada dentro de cada um de nós. É lembrar que o divino não tem gênero, que o sagrado está tanto no masculino quanto no feminino. Quando unimos essas polaridades, reencontramos a nossa totalidade. O mito da Virgem nos prendeu na busca por uma perfeição inalcançável. O silêncio de Madalena nos prendeu na submissão, mas a consciência nos liberta. Cada um de nós carrega dentro de si a força da renovação e a potência de dar vida ao novo. Maria Madalena começou como discípula e mestra, virou um símbolo de pecado, foi silenciada, apagada, distorcida. Mas agora sua voz retorna e com ela a chance de um novo equilíbrio. No fim, sua figura sempre foi um reflexo do que estava sendo apagado em nós. A consciência do feminino, a unidade das polaridades. A lei do Uno nos lembra que não existe separação. Masculino e feminino são apenas expressões do mesmo todo. Quando resgatamos Maria Madalena, não resgatamos apenas uma mulher da história, nós resgatamos a nós mesmos. Assim fechamos mais este capítulo de A Palavra que Molda o Mundo. Cada palavra traduzida, cada mito criado moldou a nossa consciência coletiva. Mas agora nós temos a escolha: continuar presos às traduções do passado ou despertar para a verdade que liberta. A decisão é sua. Se a voz de Maria Madalena, silenciada por séculos, agora retorna, é porque chegou a hora de resgatarmos a nossa própria voz. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, siga o canal e compartilhe. E se prepare, pois no próximo episódio, o último desta temporada, vamos falar da barreira invisível que nos separou dos deuses e nos prendeu à roda da vida e da morte. Ativa o sininho, porque você não vai querer perder.